Você já notou como mudamos quando estamos em grupo? Talvez você nunca tenha gritado com alguém, mas já gritou acompanhando uma torcida? Talvez você jamais pensasse em humilhar outra pessoa, mas e se o uniforme dissesse que você tem o direito de punir? Quem somos quando deixamos de ser apenas nós e passamos a representar um papel? Esse é o podcast Aqueronta Psicologia, e esta é a temporada Psicologia Social Experimental. Eu sou Lídia Brelas, psicóloga e mestre em psicologia, e no episódio de hoje te convido a caminhar por um terreno instável, onde a ética vacila, a identidade se dissolve e o comportamento se torna coletivo antes de ser pessoal. Nosso ponto de partida será o experimento da prisão de Stanford, conduzido em 1971 por Philip Zimbardo. Talvez você já tenha ouvido falar. Um grupo de estudantes universitários, papéis de guardas e prisioneiros, um porão transformado em prisão. E o que era apenas um experimento saiu do controle em menos de 48 horas. Guardas passaram a humilhar, punir, ameaçar. Prisioneiros choravam, adoeciam, perdiam a noção de si. E Zimbardo, o pesquisador, não só permitiu isso, como se envolveu, assumindo o papel de superintendente. Mas esse episódio não é apenas sobre o experimento. É sobre o que os grupos fazem com os indivíduos. É sobre o modo como as instituições moldam subjetividades. Sobre como papéis sociais podem justificar abusos, desresponsabilizar condutas e naturalizar a violência. É também sobre a banalidade do mal, aquela que, como disse Hannah Arendt, não se anuncia com monstros, mas com sujeitos que simplesmente não pensam. Então, o convite hoje é esse: pensar criticamente sobre os grupos, os lugares que ocupamos e os papéis que nos atribuem. Porque, no fim das contas, talvez o problema não seja a pessoa, mas o papel. E talvez o papel só se sustente quando ninguém questiona. O experimento de Zimbardo: estrutura, desenvolvimento e implicações. Em agosto de 1971, um dos experimentos mais controversos da psicologia social teve início no porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia. O objetivo declarado era investigar os efeitos da atribuição de papéis sociais, mais especificamente, como o papel de guarda e de prisioneiro afetaria o comportamento de jovens saudáveis e comuns. O experimento foi idealizado por Philip Zimbardo, professor da universidade e também coordenador da pesquisa. Para isso, ele selecionou 24 estudantes universitários do sexo masculino, voluntários, todos avaliados previamente como emocionalmente estáveis, sem histórico de violência ou distúrbios psicológicos. A designação dos papéis foi feita por sorteio. Metade assumiria o papel de prisioneiro, a outra metade o de guarda. Mas o que começou como simulação rapidamente se transformou em realidade psicológica. O cenário foi cuidadosamente arquitetado. O porão foi transformado em um presídio. Celas foram delimitadas. Havia grades, colchões finos, câmeras. Os prisioneiros foram presos em suas casas por policiais reais, algemados, vendados, revistados e levados ao local, onde eram despojados de seus nomes e identificados apenas por números. Vestiam uniformes simples, sandálias e gorros. Já os guardas usavam uniformes completos, bastões e óculos espelhados. Uma forma de despersonalização que impedia o contato visual direto. A encenação era tão convincente que os participantes não estavam mais representando, estavam vivendo o papel. Em menos de 48 horas, os sinais de deteriorização psicológica começaram a surgir. Os guardas, inicialmente contidos, começaram a exercer autoridade com rigidez. Depois, com abuso. Puniam os prisioneiros com privações de sono, castigos físicos leves, humilhações verbais e isolamento. Criavam regras arbitrárias, mantinham uma vigilância constante e, aos poucos, normalizavam o excesso. A crueldade não era gratuita, era funcional. Era uma tentativa de manter o controle,
dentro do papel que lhes foi entregue. Do outro lado, os prisioneiros tornaram-se passivos, subservientes, chorosos. Começaram a identificar-se com seus números. 2 deles tiveram crises emocionais intensas e precisaram ser retirados antes do final. Um motim inicial foi rapidamente controlado com força simbólica. Os guardas se uniram, endureceram as regras, dividiram os prisioneiros em bons e rebeldes, premiando os dóceis, punindo os desobedientes. Em apenas 6 dias, a estrutura havia se transformado em uma microinstituição de poder, submissão e violência legitimada. Zimbardo, que deveria ser o pesquisador, assumiu o papel de superintendente da prisão. Ele mesmo começou a se referir aos participantes como prisioneiros e guardas, e não mais como estudantes ou voluntários. Seu envolvimento foi tão intenso que não percebeu a gravidade do que estava ocorrendo. Ou talvez percebeu, mas relativizou, legitimou, adiou a intervenção. O experimento foi interrompido após 6 dias, por intervenção de Cristina Maslach, também psicóloga, que ao visitar o local questionou com veemência a ética e o impacto daquilo tudo. A pergunta que ecoou foi simples: o que você está permitindo acontecer aqui? O que o experimento revelou com brutal clareza é que não é necessário um perfil patológico para gerar violência. É necessário apenas um ambiente permissivo, um papel legitimado e a ausência de freios éticos institucionais. O contexto pode moldar sujeitos comuns a agirem de forma impensada e, em alguns casos, desumana. Como escreveu Zimbardo depois, as situações podem ter um poder invisível e insidioso sobre nós, e esse poder pode nos transformar. O papel do contexto, a desindividuação e a naturalização da violência. O que faz com que alguém, em questão de horas, passe de estudante universitário a agente de repressão? O que transforma um jovem saudável em alguém que humilha, grita, isola, pune? Zimbardo não apenas mostrou que isso é possível, mostrou como isso acontece. O cenário da prisão de Stanford não era real, mas continha todos os elementos simbólicos da realidade. Uniformes, celas, códigos, vigilância, autoridade reconhecida. Esses elementos não são apenas estéticos, eles operam psicologicamente, criando um ambiente altamente estruturado em papéis e assimetrias. A prisão, mesmo simulada, gera significados, e os significados geram condutas. O comportamento dos participantes foi sendo moldado, não por quem eles eram, mas por onde estavam e pelo que representavam. Um dos conceitos centrais para entender essa transformação é o de desindividuação. A desindividuação é um estado psicológico em que o indivíduo perde o senso de identidade pessoal, reduz sua autoconsciência e passa a agir como parte indistinta de um coletivo. Esse estado é favorecido por 3 fatores: o anonimato, os guardas usavam óculos espelhados, ocultando os olhos, e os prisioneiros eram chamados por números. A ausência de nomes retira a singularidade e favorece a atuação sem reconhecimento de si ou do outro. Difusão da responsabilidade. Os guardas diziam: estamos apenas cumprindo nosso papel. O mal não era praticado por alguém específico, mas pelo papel em si. Isso dilui a culpa e permite atos extremos com um menor sofrimento psíquico. Fusão com o grupo. Nós, os guardas. Eles, os prisioneiros. A construção de uma identidade grupal antagonista ao outro amplifica a hostilidade e desumaniza. A desindividuação não é apenas um apagamento do eu, é a construção de um nós que anula a crítica. Uma das descobertas mais perturbadoras do experimento foi o modo como a violência emergiu como algo naturalizado. Ela não começou como brutalidade explícita. Começou com regras arbitrárias, punições simbólicas, comandos, entre aspas, necessários. Mas, com o tempo, o limite foi se deslocando. Aquilo que num dia seria inaceitável, no dia seguinte era banal. O contexto não apenas autoriza, ele educa. Ensina que há momentos em que humilhar é parte da função,
que o sofrimento alheio pode ser um método disciplinar. Segundo a teoria dos papéis sociais, as pessoas tendem a agir conforme as expectativas normativas associadas ao papel que ocupam. Essas normas são aprendidas culturalmente e muitas vezes internalizadas, a ponto de operarem automaticamente, sem reflexão. No experimento de Zimbardo, não foram indivíduos violentos que cometeram abusos. Foram sujeitos comuns, colocados em papéis socialmente marcados por assimetrias de poder. O papel se sobrepôs à pessoa. O guarda substituiu o estudante. O prisioneiro substituiu o cidadão. A teoria da identidade social reforça isso. Ao se perceberem como parte de um grupo, os guardas, os participantes passaram a agir em função da lógica interna desse grupo, reforçando a coesão interna e a oposição ao grupo rival, os prisioneiros. Zimbardo nos convida a um deslocamento importante. Não devemos buscar as causas da violência apenas dentro das pessoas. Devemos olhar para os sistemas, para os ambientes, para os papéis, para os discursos que moldam o que se pode ou deve fazer. O mal muitas vezes não nasce de dentro. Ele se instala em estruturas, se alimenta do silêncio e cresce quando há legitimação. O poder nos grupos, coerção, legitimidade e o risco da obediência cega. Se a desindividuação explica como o sujeito se dilui no grupo, a noção de poder nos ajuda a entender por que ele aceita, legitima e até defende estruturas opressivas. No experimento da prisão de Stanford, o poder não foi apenas exercido, ele foi atribuído, assumido e normalizado. Os guardas não tinham autoridade real, mas estavam autorizados a agir. E foi essa autorização simbólica que desencadeou uma cadeia de comportamentos desproporcionais. Em 1959, os psicólogos sociais John French e Bertrand Raven propuseram uma tipologia das bases de poder que ajudam a compreender como a influência ocorre nos grupos. São elas: poder de coerção, poder de recompensa, poder legítimo, poder de perícia e poder de referência. Vamos falar sobre cada um deles. O poder de coerção baseia-se na capacidade de aplicar punições ou sanções. No experimento, os guardas ameaçavam os prisioneiros, impunham castigos físicos e psicológicos. A coerção operava por meio do medo. Poder de recompensa refere-se à possibilidade de oferecer benefícios. Guardas favoreciam prisioneiros considerados colaborativos com privilégios, mais tempo de descanso, comida melhor, menor vigilância. Poder legítimo resulta do reconhecimento social da autoridade. O papel de guarda por si só foi legitimado pela instituição da pesquisa, pelo uniforme, pelo bastão, pelo próprio pesquisador. Isso conferiu aos participantes uma autoridade estrutural que não dependia de mérito ou conhecimento. Poder de perícia, baseado no saber técnico ou experiência específica. Nesse caso, estava ausente. Nenhum dos participantes tinha preparo para o papel que exercia, e talvez por isso agiram com mais insegurança, compensando com rigidez. Poder de referência. Ocorre quando há identificação ou admiração pelo outro. Também pouco presente no experimento, pois os papéis foram construídos com base em oposição e não em vínculo afetivo. Em Stanford, os 3 primeiros tipos foram suficientes para estruturar uma rede de dominação psicológica, uma estrutura em que os limites morais passaram a ser definidos não pelo sujeito, mas pelo papel. Quando o poder se legitima por meio de símbolos, como o uniforme, o cargo ou a linguagem institucional, ele deixa de ser interrogado. E quando a obediência passa a ser uma virtude inquestionável, abre-se espaço para o autoritarismo travestido de ordem. O problema não é o poder em si. O problema é quando ele opera sem crítica, quando o papel da autoridade não é confrontado e quando quem obedece não se responsabiliza pelo que faz em nome do sistema. Esse é o ponto em que a psicologia social se encontra com a filosofia política.
O poder não é apenas uma relação, é uma construção simbólica que define o que é permitido, o que é esperado e o que é invisibilizado. O que vimos no experimento de Zimbardo não está confinado à pesquisa. Se reproduz em instituições reais diariamente. Nas empresas, onde chefias reproduzem ordens absurdas com a justificativa de apenas seguir políticas internas. Em corporações hierarquizadas, onde denúncias de abuso são silenciadas por medo e porque sempre foi assim. Em sistemas de justiça, onde a imparcialidade cede lugar à punição automatizada, sustentada apenas pela toga. Em todos esses contextos, o poder se sustenta não apenas em quem manda, mas em quem aceita. Não se trata de rejeitar o poder, mas de perguntar de onde ele vem, para quem ele serve e o que ele faz calar. A autoridade legítima deve estar sempre acompanhada de autocrítica, limites institucionais claros e espaços para contestação. Caso contrário, o que começa como estrutura se transforma em opressão, e o que era função se torna destino. Grupos, identidades e o risco da desumanização. O que acontece quando deixamos de ver o outro como pessoa e passamos a vê-lo apenas como um papel social? Um número, um uniforme, um lado oposto. Esse é o ponto de entrada para a teoria da identidade social proposta por Henri Tajfel e desenvolvida por John Turner. A ideia central é a seguinte: as pessoas constroem parte de sua identidade com base nos grupos aos quais pertencem. Ou melhor, com base nos grupos com os quais se identificam, o chamado in-group, e nos quais não se identificam, o out-group. O nós e o eles não são apenas palavras, são mecanismos psicológicos profundos que definem quem merece empatia e quem não merece. No experimento de Zimbardo, a divisão entre guardas e prisioneiros foi feita por sorteio, não havia qualquer diferença prévia entre eles. Mesmo assim, em pouquíssimo tempo, surgiram normas internas de grupo, alianças e lealdades específicas, posturas de confronto com o grupo oposto. Essa dinâmica confirma o que Tajfel observou em seus próprios estudos. Basta uma distinção mínima para que o sujeito crie vínculos com seu grupo e deprecie o outro. A identidade coletiva, quando não refletida, tende a se sustentar na oposição, ou seja, para sabermos quem somos, precisamos dizer quem não somos. Quando o outro é visto apenas como membro de um grupo rival e não como sujeito singular, abre-se espaço para a desumanização. E desumanizar não significa necessariamente agredir fisicamente. Às vezes é só negar o rosto, o nome, a história. Foi o que aconteceu em Stanford. Os prisioneiros passaram a ser tratados por números. Os guardas, por sua vez, agiam com um distanciamento emocional crescente. Os laços de solidariedade foram substituídos por funções operacionais. O outro virou função. A dor do outro virou consequência do comportamento inadequado. O sofrimento virou parte do sistema. É nesse ponto que a violência se torna eficiente e moralmente suportável. Não porque a pessoa seja má, mas porque ela não reconhece mais o outro como alguém semelhante. Dividir o mundo entre grupos é algo natural à cognição humana. Nos ajuda a organizar a complexidade da realidade. Mas quando essa categorização se cristaliza e se transforma em critério para julgamento, exclusão ou punição, ela deixa de ser estratégia e passa a ser ameaça. O nós não pode ser sinônimo de superioridade e o eles não pode ser desculpa para a indiferença. A primeira resposta é a consciência crítica. Reconhecer os mecanismos sociais e psicológicos que estruturam a identidade grupal já é um passo importante. A segunda é o desconforto ético. Sentir-se implicado nas relações de poder, nos silêncios, nas validações tácitas. Perguntar-se constantemente quem está sendo apagado para que o meu grupo se mantenha coeso. E a terceira resposta é o encontro com o outro. Olhar, escutar, nominar, singularizar. A desumanização só se desfaz quando o rosto do outro retorna como presença. O sujeito, o sistema e a banalidade do mal. Em 1963, 8 anos antes do experimento da prisão de Stanford,
A filósofa Hannah Arendt escreveu uma das análises mais contundentes sobre o mal na modernidade. O livro se chama Eichmann em Jerusalém, e nele, Arendt apresenta um conceito que mudaria a forma como o mundo pensava a violência, a banalidade do mal. Adolf Eichmann, o burocrata nazista julgado por sua participação direta no extermínio de milhões de judeus, não parecia um monstro. Era um homem comum, organizado, funcional, obediente. E essa era justamente a tragédia. Ele não pensava. Apenas cumpria ordens, apenas fazia o seu trabalho. O mal, dizia Arendt, não é sempre fruto do ódio. Muitas vezes é fruto da ausência de pensamento, da recusa em julgar, da incapacidade de se colocar no lugar do outro. O que o experimento de Zimbardo nos mostra é justamente como o mal pode emergir sem intenção clara, sem plano elaborado, sem sujeitos perversos. Os participantes não eram torturadores profissionais e nem mesmo se consideravam agressivos, mas o sistema, o papel, o silêncio institucional, tudo isso legitimou ações que, fora daquele contexto, seriam impensáveis. Zimbardo, enquanto pesquisador e figura de autoridade, não ordenou que os guardas fossem cruéis, mas também não os impediu. E, ao assumir o papel de superintendente, participou da lógica do sistema que ele mesmo criou. Não houve um vilão no experimento. Houve um cenário onde o julgamento ético foi suspenso e a função passou a ocupar o lugar da consciência. É aqui que a psicologia social toca a filosofia política. O que é agir com responsabilidade num contexto em que o sistema valida o abuso? Arendt não acreditava em uma essência maligna no ser humano. Para ela, o perigo mora na obediência irrefletida, na normatização do injusto e na repetição do papel sem crítica. E é por isso que a educação, o pensamento e o questionamento são para ela formas de resistência. Pensar é, nesse sentido, um ato ético, um freio diante do automatismo que transforma sujeitos em engrenagens. Essa pergunta atravessa tanto a obra de Arendt quanto o experimento de Zimbardo. Em que medida podemos falar de agência individual quando as estruturas sociais são tão poderosas? A resposta não é simples. Sim, o contexto pesa. Sim, os papéis moldam. Mas a suspensão total da responsabilidade abre caminho para uma ética perigosa. Uma ética onde ninguém é culpado porque todos estavam apenas obedecendo. Zimbardo reconheceu isso mais tarde. Em suas palavras, o estudo demonstrou que o sistema pode engolir as pessoas, mas também nos ensinou que devemos nos posicionar contra isso. O que o experimento nos deixa, portanto, é uma tarefa: pensar as instituições que habitamos, refletir sobre os papéis que ocupamos, identificar os momentos em que fingimos que não vimos, não sabíamos, não podíamos fazer nada. Porque o mal, quando banalizado, se torna rotina, e quando o papel substitui a consciência, o sistema vence. Chegamos ao fim de mais um episódio do Aqueronta Psicologia, e talvez é o ponto mais desconcertante dessa temporada. O reconhecimento de que muitas vezes não é preciso ser cruel para causar sofrimento. Basta cumprir ordens. Basta vestir um papel. Basta se acomodar ao sistema. O experimento da prisão de Stanford revelou que o contexto, os símbolos, os papéis e os silêncios coletivos podem transformar pessoas comuns em agentes de violência institucionalizada, sem que se sintam responsáveis por isso. Vimos como a desindividuação, a identidade grupal, a autoridade legitimada e o poder sem crítica produzem uma lógica onde a ética se dilui, onde a consciência cede lugar à função e onde o sujeito deixa de pensar para apenas obedecer. Mas também vimos que isso não é inevitável, que resistir é possível e que pensar criticamente sobre os papéis sociais, as instituições e as estruturas de poder é o primeiro passo para interromper a banalidade do mal. O mal não está apenas nos atos extremos, está nas microviolências normalizadas, no silêncio diante da injustiça, na frase "estou apenas fazendo o meu trabalho". Este foi o episódio 9 do Aqueronta Psicologia, parte da temporada Psicologia Social Experimental.
Na próxima semana, seguimos refletindo sobre as forças invisíveis que moldam o comportamento humano, dentro e fora dos grupos. E para encerrar, eu te deixo com uma provocação. O poder revela quem somos ou transforma quem somos?